dia, irmãos e irmãs. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você em mais uma transmissão da Igreja Remota, celebrando os 28 anos da nossa igreja. Eu convido a leitura do Salmo de número 32, verso 11, onde a palavra do Senhor nos diz: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Para a transmissão desta manhã, nós ouviremos o reverendo Leonardo Falcão, pastor da Igreja Presbiteriana da Boa Vista. É uma grande alegria recebê-lo, pastor, e o nosso desejo é que Deus fale através do seu servo. É a primeira vez que o pastor Leonardo fala à nossa igreja e certamente o Senhor nos falará através de sua voz. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Tu é a honra, a glória, o poder. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de, através das tecnologias, alcançar a tua igreja, alcançar as famílias. E nesta hora nós pedimos humildemente que o teu Santo Espírito ilumine o pastor Leonardo Falcão na exposição da tua palavra e que tua igreja seja fortalecida e edificada e o nome de Cristo glorificado. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Graça e paz, amados, como é bom poder estarmos aqui com os irmãos. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao pastor Alfredo por ter nos convidado, também ao conselho desta igreja, e que Deus possa nos ajudar. Estamos hoje aqui também felizes por ser gratos a Deus, porque sabemos que essa igreja tão amada ao longo desses anos está agradecendo a Deus pelos seus 28 anos de existência, de fundação, e certamente aqui muitas vidas têm sido abençoadas, e essa igreja no projeto de Deus aqui, abençoando o bairro aqui de Piedade. Que Deus abençoe ao pastor Alfredo, todos os outros pastores, ao conselho e a cada um dos irmãos, e que possamos ser gratos a Deus pela sua muita misericórdia para com o seu povo. Eu sou o pastor Leonardo Falcão, como o pastor Alfredo já me apresentou, faço parte do Presbitério Centro de Pernambuco e também a minha igreja, a Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Trago um abraço aí dos nossos irmãos a todos queridos. Amados, eu quero ler aqui o texto com a igreja, no livro de Salmos. Nós vamos abrir no capítulo 136, que tem como título A Misericórdia de Deus. E esse salmo é de fato uma maravilha para a nossa compreensão e para demonstrar nossa gratidão a Deus. Eu quero ler esse texto e os irmãos estarão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. E nos diz assim as Escrituras Sagradas:
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida de famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nos diz a palavra do Senhor, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos só mais um instante. Vamos orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração, aplique a sua palavra e nos dê entendimento. Use-me como instrumento em suas mãos. Oremos. Santo Deus, como é bom, Senhor, poder meditar na Tua palavra, ler e crer em tudo quanto nela está escrito, porque esta é a revelação especial do Senhor para o Seu povo, para a Sua igreja. Hoje estamos aqui gratos, Senhor, Te agradecendo porque a Tua misericórdia dura para sempre. E ao longo da existência da Igreja Presbiteriana aqui de Piedade Memorial, como todo o Teu povo espalhado sobre toda a terra, reconhecemos a Tua boa mão, a Tua misericórdia, a Tua benignidade e o Teu amor no cuidado da Tua igreja. Abençoa-nos e fala aos nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amados, temos aqui a exposição nesse livro tão amado que é o livro de Salmos, né? O livro de Salmos, como nós sabemos, é uma coletânea de cânticos, né? De orações, lamentos e gratidão e louvor a Deus, através daqueles que Deus levantou através dos séculos. Vários escritores, nós temos menção que foram os homens usados por Deus, inspirados pelo Senhor para transmitir as verdades do Senhor. Foi Moisés, um dos autores, teve Salomão, Davi, os filhos de Corá. Nós temos vários e vários autores que assim foram usados por Deus. Há mais de 100 citações do livro de Salmos encontrado no Novo Testamento, na nova aliança de Deus através do seu Filho. Isso prova a relevância na história da redenção aqui no Antigo Testamento, nesse livro tão abençoado que nos traz alegria em nosso coração. Meus irmãos, esse livro tem sido uma fonte de consolo, de alegria, de gratidão para a igreja ao longo dos séculos, na história da redenção. Certamente que a Igreja Presbiteriana Memorial de Piedade tem muito a agradecer a Deus. Isso é uma verdade que nós reconhecemos. O Salmo 136 é considerado um cântico de ações de graças. De fato, nós precisamos ser gratos a Deus em nossa caminhada, em nossa vida, porque Deus é bom para com a sua igreja. Na tradição judaica, este salmo é frequentemente conhecido como o grande Halel, ou seja, o grande salmo de louvor. Nós observamos esse salmo que nos seus 26 versículos, né, tem esse refrão repetido. Certamente que o sacerdote ou os levitas, eles falavam inicialmente e a congregação como refrão, repetindo: a misericórdia de Deus é eterna. Esse salmo tem por objetivo, irmãos, recordar
e proclamar as grandes obras de Deus. De fato, as 5 estrofes podem ser agrupadas em 2 seções. Nós vamos observar que nos seus 26 versículos, nós aqui vamos dividi-lo em 5 estrofes. Sim, de fato, sendo a primeira uma convocação para adorar a Deus, exatamente fundamentado na base da obra da criação. Isso, os primeiros 9 versos desse salmo mostra essa obra redentora da criação bendita de Deus, conduzindo o seu povo. E nós vamos ver que a segunda parte aqui desse salmo, a partir do versículo de número 10 até o versículo número 26, aqui temos uma convocação com base na obra redentiva de Deus. Então, inicialmente temos aqui a obra da criação e depois a obra da redenção na condução do seu povo, na história de que Deus fez e nos colocou para a glória do seu nome. Então, irmãos, nós temos aqui a constante repetição do mesmo estribilho, porque para sempre é a misericórdia de Deus. E certamente você tem vivido isso na sua vida. Certamente quando nós fazemos uma reflexão, quando nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida, da nossa caminhada como povo de Deus, podemos ver as bênçãos do Senhor. Isso nos faz pensar que na recitação desse salmo se foram alternados exatamente em 2 coros, o sacerdote e a congregação, os levitas e a congregação. Isso aqui nós vamos ver nesse estribilho, nesses refrões, né? A resposta às sentenças cantadas pelos levitas, né? Como se fosse aqui removido o coro repetido, né? Se fosse tirado aqui esse coro que repete-se aqui no refrão, a sua misericórdia dura para sempre, teríamos um salmo mais curto, e era um salmo de louvor curto, mas ao mesmo tempo que temos a oportunidade de, ao ouvir as verdades de Deus alçadas ao coração do povo, eles possam falar, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aqui exalta a bondade do Senhor, e esse é o tema principal do Salmo 136, a bondade eterna de Deus, a misericórdia de Deus, a sua benignidade, o seu amor para com a sua vida, para com a vida do seu povo espalhada por toda a terra. Então podemos deduzir que a declaração, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, parece ter adquirido uma importância quase que de um credo, de fato, porque aqui, pelo tempo em que esses textos foram trabalhados em toda a estrutura canônica, nós vamos ver que esse credo que é afirmado, ratificado pelo povo, pelos sacerdotes, pelos levitas e pela congregação, ele aqui, um credo é exatamente a sua profissão de fé, né? É exatamente esse símbolo, essa fórmula doutrinária dos céus, essa verdade que ecoa na vida da igreja. A igreja que faz parte dessa aliança, desse Deus do pacto, esse Deus de Israel. Então, irmãos, tanto o Salmo 136 que estamos vendo, como o Salmo 118, ele tem essa mesma composição lírica, sacra, essa verdade, dessa confissão de fé. Eles começam e terminam com a mesma afirmação. Se você observar o princípio do Salmo 118, tem essa mesma confissão de fé. Exatamente isso, eles terminam com o mesmo termo, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós precisamos ter a compreensão dessa verdade, porque Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele ama o seu povo, e Ele conduz o seu povo e nunca nos deixou só, nunca deixa a sua igreja abandonada, a despeito do que estamos vivenciando nesses dias. Esse momento de pandemia não é diferente ao longo da história em que a igreja e o mundo todo têm sofrido. E isso parece exatamente os alertas da vinda do Senhor. De fato, são sinais que as Escrituras já apontam, como guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, né? Então, a falta de amor. Então nós temos visto que esses sinais, inclusive o sermão profético do Senhor Jesus nos evangelhos, quando Jesus naquele momento declara o apontamento desses episódios ao longo da história da igreja, mas o povo de Deus, ele não se deixa levar por momentos de instabilidade, de insegurança, porque ele confia no Deus do qual é bom, é misericordioso, é benigno. Então, meus irmãos, como dissemos aqui, esse Salmo 136 salta à vista no seu coro, a misericórdia do Senhor dura para sempre.
E eu quero dizer aos irmãos que se você observasse na composição das Bíblias, a nossa revista atualizada, como estamos lendo, ela fala dessa misericórdia, mas se você observar na versão de Almeida corrigida, vai substituir, ou vai usar esse termo sinônimo, né? A benignidade de Deus dura para sempre. Se você pegar uma versão da nova linguagem de hoje, como a NVI, vai dizer que o amor de Deus dura para sempre. Então nós temos essa tríade, essa verdade bendita, a misericórdia, a benignidade e o amor de Deus dura para sempre. Então, meus queridos, misericórdia, bondade e graça são palavras que descrevem o amor de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja, para os eleitos, para aquele que Deus escolheu desde toda a eternidade. É exatamente isso, misericórdia, como está na nossa versão aqui que eu estou lendo, de Almeida, a revista atualizada, ela mostra esse entrelaçamento da bondade de Deus, dessa misericórdia, exatamente nesse contexto que diz a despeito dessa disposição benigna de Deus para com os seus eleitos, para aqueles que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, daqueles dos quais Deus, pela sua muita graça, pela sua misericórdia, Deus enviou os seus profetas, Deus deixou a sua lei, a sua palavra, revelação especial de Deus, para que possamos viver por ela, andar por ela, para não nos deixarmos levar por ventos de doutrinas. Meus irmãos, o propósito da palavra de Deus nos conduzir é para nos livrar dos perigos, perdoando-nos os pecados, ao mesmo tempo que concedendo vitórias e descanso. Esse salmo aponta para essa verdade. Deus é misericordioso, Deus perdoa os pecados, Deus levanta o caído, Deus faz com que o seu povo possa levantar os olhos aos céus, alçar a sua voz e clamar a Deus por socorro. Então o caráter importante desse salmo que estamos vendo é um salmo redentivo, é um salmo messiânico, ao mesmo tempo que eu posso até fazer uma inferência, né? Escatológico, porque aponta para a misericórdia de Deus na nossa caminhada até nos encontrarmos com o Senhor, do qual Ele vem buscar a sua igreja. Deus de fato é misericordioso, Deus é bom. E aqui nas palavras do Dr. Heber Campos, né, pastor presbiteriano, ali ele, servo de Deus, ele define a misericórdia como a bondade de Deus ou o amor de Deus para com os que se encontram em miséria e angústias espirituais, sem levar em conta o fato de que eles a merecem, ou seja, aqueles que se encontram em miséria espiritual, em angústia. Isso aponta aqui para a misericórdia de Deus. Então, por isso não se pode entender a manifestação da misericórdia de Deus a parte da queda. Tudo quanto sobrevém à vida de todos nós aqui nesse mundo é consequência do pecado. Nascemos em pecado, a nossa natureza, esse corpo enfermo pelo pecado, esse corpo que a carne que é fraca, ela é corrompida do pecado, e só teremos esse corpo restaurado na vinda do Senhor, não é? Mas enquanto estivermos aqui, haverá essa luta entre as coisas dos céus, as coisas espirituais, aquilo que Deus espera que vivamos, com a luta da nossa própria carne, da nossa própria fraqueza, e precisamos andar em santidade, precisamos andar nos caminhos do Senhor, observando a sua palavra. Então essa enfermidade que existe em nosso ser chama-se pecado. Então a bondade de Deus para com aqueles que não merecem a sua misericórdia. Meus irmãos, por isso não se pode entender a manifestação dessa misericórdia de Deus sem compreendermos a nossa natureza. Antes da queda, o homem criado à imagem e semelhança de Deus vivia em santidade e perfeita retidão diante do Senhor. Em síntese, irmãos, a misericórdia é a bondade de Deus quando ela é mostrada àqueles que estão em miséria. Já dizia no século XIX o Dr. Herman Bavinck, exatamente, essa bondade de Deus é mostrada naqueles que estão em estado de miséria, como também falou o Dr. Heber Campos, como as Escrituras nos aponta isso em toda a sua essência. E neste salmo também nos é dito que a misericórdia de Deus, ela, a despeito de durar para sempre, para toda a eternidade, significa que enquanto a igreja está aqui perseverando, a igreja deve buscar viver em santidade, aguardando a volta do nosso Salvador. Porque Jesus de fato espera encontrar um povo santo.
E isso é reflexo da ideia das Escrituras que nós encontramos, sabe, no segundo mandamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 6, no Decálogo, quando Deus afirma essa verdade: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, essas 1000 gerações pode ser entendido como a misericórdia de Deus que dura para sempre, quando Deus está dando ali a sua lei, as suas ordenanças, para que o povo ande nos seus caminhos, para que o povo conheça a sua lei e a tenha no seu coração. Essa misericórdia interminável pertence unicamente àqueles a quem o Senhor resolveu salvar desde toda a eternidade. Nunca os filhos de Deus ficam sem misericórdia, nunca os filhos de Deus ficaram sem a bondade do Senhor sobre suas vidas. Cada manhã os filhos de Deus são despertados debaixo dessa misericórdia que se renova a cada manhã. Você já parou para pensar? Você já se olhou no espelho, examinou o seu coração, o quanto você precisa ser grato a Deus pelo seu amor, pela sua bondade? Porque quando eu olho para mim mesmo, eu só vejo defeitos, eu só vejo o quanto eu estou distante daquilo que Deus espera que sejamos, a semelhança do seu Filho. O significado, irmãos, de bom ou bondade é o termo usado aqui no Antigo Testamento para descrever essas coisas que são prometidas pela aliança do Senhor. A pessoa que busca o refúgio no Senhor exatamente conhecerá essa bem-aventurança que é outorgada aos filhos de Deus. Então veja que nós temos aqui, irmãos, eu quero compartilhar exatamente sobre essa verdade, esse convite do Senhor a todo o seu povo. Os versos que lemos, os primeiros 3 versículos desse texto, ele nos aponta para essa verdade. Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra, no dia em que eu clamei, e tu me acudistes e alentastes aqui exatamente a força da minha alma. Então a força da minha alma. Então temos aqui, meus irmãos, exatamente esse convite de Deus, esse convite que o Senhor faz a todos os habitantes da terra. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom. Então temos esse convite a todo o universo, a render graça a Deus. Aqui vemos que o sacerdote levava a congregação a exaltar a bondade de Deus. Nesses primeiros 3 versos nós vemos isso, exatamente por essa afirmação, o Deus dos deuses, né? Senhor dos senhores. Aqui nós temos esse triplo louvor ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. O povo aqui é convocado a adorar a Deus, a se render aos seus pés, a render graças. Basicamente significa isso, reconhecer, ao mesmo tempo que aqui confessar essa verdade tão solene da presença e da graça bendita de Deus. Aqui o salmista nos conclama a adoração da glória de Deus e dos seus atos que nós temos visto ao longo da história, na revelação da sua palavra, em toda a criação divina, como nós encontramos no livro de Gênesis. O primeiro capítulo tem a narrativa do cuidado, do poder, do senhorio do nosso Deus em toda a obra da criação. Moisés falou do Deus único e verdadeiro quando ele disse: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Temos aqui essa exposição de Moisés lá no livro de Deuteronômio. Temos aqui essa verdade diante dos nossos olhos, né? O evangelista João, o apóstolo João, 1500 anos aqui depois dessa verdade, ele falou dessa vitória desse Deus soberano, esse Deus que governa todas as coisas. Aquele relato de Apocalipse no capítulo 17 que diz: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá.
pois Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então nós vemos aqui, irmãos, no início desse salmo, essa verdade que é declamada aqui. O Deus soberano conduz a sua igreja, o Deus soberano nos livra do mal, o Deus soberano nos perdoa os pecados, o Deus soberano nos mostra a sua graça, a sua misericórdia, a sua benignidade e o seu amor para com a sua igreja. E nós vamos ver também aqui no segundo momento, irmãos, a partir do verso 4 até o verso 9 do Salmo, o seu poder na criação. Esse Deus que é misericordioso, bom, né? Ele é Deus que no seu poder, em toda a sua soberania, Ele é o Deus soberano de todas as coisas, que criou todas as coisas. Então nós temos aqui uma convocação renovada ao louvor ao Senhor. A igreja presbiteriana aqui, Memorial de Piedade, ela tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, para louvar a Deus, sabendo que esse Deus é o Deus sustentador de todas as coisas. Esse é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que conduz a sua igreja ao longo da história. E aqui no verso 4, o Senhor fez grandes maravilhas de amor e de misericórdia. É isso que diz o salmista. Ele diz assim, na palavra do Senhor, ao único que opera grandes maravilhas. E que maravilhas nós vamos ver, né? Essa maravilha de amor e de misericórdia. Ele fez todas as coisas sem a ajuda de ninguém, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor soberano. Ele deve receber o louvor singular. Ele é o Deus Criador, é o único Deus em três pessoas, é o Deus sustentador e Senhor de todas as coisas. Esse relato que vamos encontrar exatamente na narrativa de Gênesis. O Deus poderoso, o Deus Senhor dos céus e da terra, em suas maravilhas narrada, criou o céu, a terra, os mares, os luminares, o sol, as estrelas. Ele é o Senhor absoluto. Meus irmãos, se Deus criou esse vasto universo, e se Ele gerencia todas as coisas, o que será de mim e de você? Né? Nós somos tão pequenos e muitas vezes esquecemos que Deus é o Senhor que tem todas as coisas sob o domínio de suas mãos. A igreja aqui é sustentada pelo Senhor, ela é protegida pelo Senhor, ela é conduzida ao longo da história por esse Deus bendito. Deus estava só na maravilha da criação, na maravilha da redenção, da providência, da santificação e certamente do triunfo universal quando o Senhor estiver voltando. E os sinais estão evidentes e a igreja deve louvar a Deus, deve confiar no Senhor, sabe? Deve ser grata a Deus por toda a sua misericórdia, que assim o Senhor tem conduzido o seu povo ao longo da história. Então, meus irmãos, estamos vendo essa verdade tão bendita de Deus, esse Deus que é o Deus poderoso, soberano, criador de todas as coisas. É o Deus que conduz o seu povo, a sua igreja, ao longo da história. E nós vamos ver também aqui no terceiro momento, irmãos, que os atos poderosos de Deus exatamente são visíveis. Quando você folheando as Escrituras, quando você que vai começando exatamente a conhecer esse Deus bendito, esse Deus que é revelado em toda a criação, esse Deus que é revelado na criação mais bendita e mais maravilhosa que foi ao homem, que Ele fez a sua imagem e semelhança. E aqui nós vamos ver, a partir do verso 10 desse salmo, queridos, essa verdade que salta aos nossos olhos, quando diz: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, né? E aqui essa narrativa vai mostrando esse Deus que conduziu o seu povo, que continua conduzindo o seu povo, Deus que nunca nos deixou sós, nem nos abandonou. A igreja, ao longo da sua história, ela tem muito a agradecer a Deus. Quantas coisas nós não temos sabido do livramento, da bondade de Deus para com a nossa vida, da condução do Senhor. Meus irmãos, aqui nós vamos ver os atos poderosos de Deus na condução do seu povo. Ele de fato libertou o seu povo com mão forte do poder de Faraó. Ele feriu o Egito nos seus primogênitos. Aqui nos traz exatamente a memória, aquela última praga, a 10ª praga, que foi a mais terrível de todas, dos quais fez com que Faraó ali se visse de fato numa condição que ele não tinha saída. Ele tinha que dar ouvidos à voz de Deus, ele tinha que mandar aquele povo embora, porque Deus iria destruir todo o Egito. E ali Faraó perdeu o seu filho primogênito, e todos os animais e todos os filhos dos seus generais, e todo o povo do Egito ali padeceu. Israel foi livrado, seus primogênitos foram salvos exatamente
por causa do sangue do Cordeiro. É exatamente esse Deus que nos ama, que enviou o seu Filho para nos conduzir em nossa caminhada. Esse sangue do Cordeiro, do qual todos nós temos em nós, né? Através da cruz do Calvário, Ele nos concedeu a vida eterna, Ele nos concedeu a bênção, não de ficar livres de sofrimentos, não de ficar livres de angústias e também não de ficar livre da morte, porque tudo isso faz parte da condição do homem caído. Mas Ele nos garante que, a despeito dessa primeira morte, nada mais sucederá, porque Ele nos garantiu a vida eterna. Porque nós temos essa verdade, nós cremos em Jesus, Ele é o nosso Redentor, Ele conduz a sua igreja, essa igreja aqui, ela é conduzida pelo Senhor, Deus sabe de todas as coisas, e essa igreja tem muito a louvar a Deus por esses quase 3 décadas de existência. Meus irmãos, Deus aqui também mostra o texto, a partir aqui do verso 10, que Ele separou em 2 partes o Mar Vermelho para livrar o seu povo do exército de Faraó, e que todos aqueles homens armados, né, até os dentes, eles foram dizimados pelas águas, porque o povo passou a pés enxutos, mas quando os exércitos veio atrás do povo de Deus para os destruir, o Senhor deu a ordem e as águas caíram sobre os exércitos. E ali aqueles foram destruídos, porque a misericórdia de Deus é eterna para com aqueles que o temem. Libertou o povo de sua condição de miséria, da associação dos ímpios, mostrando a maravilha do seu amor e da sua muita benignidade. O Salmo 1 nos mostra, né, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que medita na sua palavra, que não anda na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. A igreja de Cristo aqui na terra, onde quer que ela esteja, é uma igreja de fato abençoada, é uma igreja protegida, assim como mostra o Salmo 127, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse Deus é o Deus que nos protege, é o Deus que nos conduz, é o Deus que nos concede todas as dádivas da sua graça. E aqui nós vamos ver que a bondade de Deus conduz o seu povo através do deserto. Deus conduz o seu povo pela sua muita graça e misericórdia, né? Os versículos conclusivos desse salmo, irmãos, vão sumariar exatamente como um todo essa verdade. Quando a gente chega aqui nos versos 23 até o verso 26, nós vamos encontrar essa ação bendita de Deus, que diz o texto: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a misericórdia dele dura para sempre, nos libertou dos nossos adversários, dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui o povo de Israel está grato, o povo de Israel sabe quem é o seu Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver esse salmo, esses versos conclusivos desse salmo, que exatamente vai apontar o seu eterno amor de Deus para com o seu povo. É eterno, é para todo sempre. E o refrão, com a intenção de mostrar essa relevância de cada ato de Deus, a quantos cantam, adoram o Senhor. Interessante saber que Deus, Ele pede que nós o adoremos em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Quando estamos no ajuntamento da igreja, agradecendo a Deus por todas as suas bênçãos, nós devemos estar gratos com o coração, com a nossa alma, com a nossa vida aos seus pés. O Senhor espera, irmãos, encontrar uma igreja santa, uma igreja abençoada, uma igreja que anda nos seus caminhos e que se lembre desse Deus maravilhoso. E aqui nós temos o convite de Deus a adorar ao Deus do céu. É exatamente o verso 26, ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo final toma o cântico desde o seu início, apontando para essa verdade. O modelo de falar a Deus se torna aqui o Deus do céu, né? Essa maneira de se apresentar diante deles, sabendo que Ele é o Deus do céu, que não há outro Deus como o nosso Deus. Em nenhuma outra parte nos Salmos tem algo relativo a essa verdade, ao Deus do céu, ao Deus soberano, ao Deus bendito. Meus irmãos, eu quero concluir exatamente fazendo esse questionamento a cada um de nós. Estamos sendo gratos a Deus pelos 28 anos dessa igreja, sendo grato a Deus por essa caminhada. Alguns que começaram estão até hoje na igreja, outros já partiram talvez aos céus, mas alguns estão começando já, dando seus primeiros passos.
Mas todos nós temos essa verdade, sabendo que Deus é bom, que Deus é benigno, que Deus é misericordioso. E todos nós temos essa certeza da condução do Senhor em cada um dos nossos passos. Meus irmãos, e o que faremos nós no dia de hoje? O que você tem feito para ser grato a Deus? Será que você tem orado ao Senhor pela manutenção da casa do Senhor, pelos seus profetas, por aqueles que Deus tem levantado ao longo da história para conduzir o rebanho? Será que você tem orado uns pelos outros, sendo grato a Deus pelos irmãos na fé, por aquele que ora com você, aquele que chora com você, aquele que se alegra com você? Será que você se alegra de saber que você pode ir para o templo do Senhor, para adorá-lo, para entregar o seu coração no altar? Nós devemos, irmãos, tomar por ação de graças a lembrança viva e real e presente que o nosso Deus é o Deus Criador, soberano e sustentador. Mas Ele não é digno de nosso louvor somente porque Ele criou os céus e a terra, mas também por Ele ser o sustentador e o provedor de tudo, porque você reconhece que Ele é o Deus misericordioso, que tem conduzido os seus passos, a sua vida, tem abençoado a sua família. Ele é o Deus que de fato conduz a sua igreja. Em sua divina providência, Deus fez de si mesmo o Redentor e o Libertador de seu povo. Quando Jesus veio à terra, Ele veio com a missão de morrer a minha morte, de morrer a sua morte, de morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Quantas maravilhas Ele tem feito em nosso meio. Será que você pode contá-las? Talvez você não consiga contar as maravilhas, mas você pode cantá-las exatamente assim como proclamou o profeta Isaías no capítulo 63, apenas o verso 7. Veja o que disse o profeta Isaías 700 anos antes da vinda daquele que viria nos libertar e que nos iria conceder a vida eterna. Aqui diz o texto: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então aqui tem o profeta clamando ao povo para que celebre a bondade do Senhor, não é? Os seus atos gloriosos ao longo da história. A gente sabe que a igreja, ao longo da história, tem momentos de alegrias, momentos de louvor, de adoração, como tem momentos de sofrimento, de morte, de perseguição. Isso se dará até a vinda de Cristo. Mas o que é certo é que as promessas do Senhor jamais hão de deixar de se cumprir. A gratidão, irmãos, é um imperativo nesse salmo. O povo louvava a Deus e agradecia. O que faz o salmista conclamar a todos que deem graça a Deus, senão o reconhecimento dessa verdade que Deus é bom. É olhar em retrospectiva para aquilo que o Senhor fez na história, que justifica a gratidão do seu povo. Você precisa aprender a ser grato. Nós precisamos aprender a ser grato a Deus. Sabe, na oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele começa ensinando isso, que nós nos dirigimos a Deus como Pai Nosso, esse Pai que nos reconciliou através do Seu Filho, e nós, sabe, temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Jesus ensina você a orar a Deus como Pai, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que ama os seus filhos. Ele é o Pai Nosso que está nos céus, Ele está acima de nós, Ele cuida da sua igreja. Devemos olhar com gratidão para o passado, que nos ajuda a olhar com esperança para o futuro. Olhar para o passado sabendo que o futuro pertence ao Senhor, que os nossos dias estão nas mãos de Deus. Enquanto caminhamos com fidelidade, perseverança nesse tempo que se chama hoje, nos dias presentes, confiando em Deus, andando nos seus caminhos. Deus procura um povo que o adore em espírito e em verdade. A grata memória, irmão, gera a esperança na trajetória que virá. Eu tenho certeza que você almeja a volta de Cristo, e principalmente nesse período que estamos vivendo de crise, de angústia, de medo, de morte. Quantos têm clamado a volta do Senhor Jesus? Como será maravilhoso o retorno de Cristo, aonde essa igreja militante se unirá à igreja triunfante, aonde habitaremos no novo céu e na nova terra, aonde não haverá mais tristeza, nem sofrimento, e a morte não mais existirá.
onde o inimigo de nossas vidas será destruído, aniquilado para todo sempre, onde no dia que o Senhor virá, o juízo se estabelecerá para todos aqueles que se opõem a Deus e a sua palavra, a todos os ímpios e o diabo e os seus anjos, todos eles serão lançados no inferno por toda a eternidade, mas aqueles que temem a Deus e buscam a sua face e andam nos seus caminhos e sabem viver com gratidão, reconhecendo a boa mão de Deus, a esses o Senhor promete o novo céu e a nova terra. Meus irmãos, afinal, o amor de Deus dura para sempre, e sempre aqui inclui o presente, o passado e o futuro. Meus irmãos, que a nossa oração é que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Memorial de Piedade, para que ela nunca esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor, para que sejamos todos gratos. Todos nós, em nossa peregrinação aqui na terra, sejamos gratos a Deus, louvando ao Senhor, como diz aqui o salmista, né? Ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, né? Como quando ele diz: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, rendei graça ao Deus dos deuses, rendei graça ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esta igreja em sua caminhada, e que todos vivamos para a glória do Senhor. Como disse Paulo lá em Coríntios, no capítulo 10, eu quero concluir com esse texto, Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Memorial de Piedade, para que ela ande a cada dia seguindo os passos de Cristo, para que a sua liderança seja conduzida pelo Espírito Santo, e que essa igreja dê frutos e o reino de Deus seja assim glorificado pelos frutos e pelo testemunho. Deus abençoe, queridos, e que o Senhor conceda a bênção da paz, da alegria, e que haja muita salvação, que a palavra de Deus aqui alcance corações e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar com você. Feche seus olhos só mais um instante, vamos orar. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, porque reconhecemos que o teu amor, que a tua misericórdia, que a tua benignidade, essa graça vinda dos céus é que nos faz com que andemos em confiança, andemos, ó Deus, em novidade de vida, confiados na tua mão, na condução do teu divino Espírito. Ó Pai, abençoa a Igreja Presbiteriana de Piedade, a Igreja Memorial, Senhor, aqui, que tu conduz os seus passos, que o Senhor fortaleça, que todos os projetos dessa igreja, segundo o teu propósito, sejam estabelecidos, que vidas sejam salvas. Abençoa aqui o bairro de Piedade, abençoa aqui em toda essa região, ó Pai, e que essa igreja possa frutificar e que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Este é o tempo de dedicação, quando consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Dedicamos ao Senhor uma oferta de gratidão por mais um ano que o Senhor concede à nossa igreja, e temos muitas graças para dar ao Senhor. Entregue sua oferta, seu dízimo, através do depósito, da transferência eletrônica, do PicPay. Participe assim da manutenção da Igreja Presbiteriana Memorial. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou.
Como fazemos a cada domingo, nós aludimos a aniversariantes e hoje, de hoje até sábado, temos listados as seguintes pessoas: Cindy Stephanie Queiroz Alves de Oliveira, Marcela Emanuele Pereira Alves e Mislene de Fátima Menezes Barbosa Alves. Se você agradece a Deus mais um ano de vida, formatura, conversão ou batismo, é tempo de dar graças ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós damos graças por mais um ano que o Senhor concede à Tua igreja. Damos-te graças, ó Deus, por Tua palavra viva e eficaz, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos seus filhos, às suas filhas, às nossas famílias, à nossa amada igreja. Senhor nosso Deus, abençoa-nos, derrama sobre nós da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade. Tenha, ó Deus, misericórdia do nosso país, perdoa os nossos pecados. E agora, ó Deus bendito, que o Teu incomparável amor, que a graça salvadora de Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco e com todo Israel de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Na sequência a esta transmissão, nós temos a escola dominical neste canal, as classes de jovens, adultos, casais, mista, as várias classes do DI, a classe de adolescentes através do Skype, e eu convido a cada membro da família que acompanhou essa transmissão a acessar a uma das nossas classes e a participar deste tempo de aprendizado das Escrituras Sagradas. Logo mais, às 18 horas, estaremos mais uma vez juntos para louvarmos e adorarmos ao Senhor, para rendermos a Deus graças pelos 28 anos da Igreja Presbiteriana Memorial. E eu o convido ao longo desta semana a acompanhar as nossas transmissões. Às 18 horas teremos as transmissões de meditações bíblicas. Ainda temos algumas felicitações pelo aniversário da nossa igreja. Então, as comemorações prolongar-se-ão por mais uma semana através das transmissões. Nesta semana nós não teremos os PGs, porque esta é aquela semana, a primeira do mês, quando na primeira segunda-feira nós temos a capacitação memorial, o Sermão do Monte, a Lei de Deus. Estaremos aprendendo das Escrituras Sagradas. Na quarta-feira, às 20 horas também, estaremos estudando mais uma vez a nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster. E eu o convido, juntamente com a sua família, a programação chamada Sociedades e Famílias. É a UPH, é a SAF, a UMP, a UPA, a UCP, todos os grupos da igreja, pequenos grupos, juntos para aprendermos as bases da nossa fé, para que nos apresentemos ao Senhor como igreja, coluna e baluarte da verdade. E este, aliás, é o tema que as classes de adultos e jovens estudarão daqui a pouco na escola dominical. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Logo mais às 18 horas estaremos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor.